O pessoal da esquerda está tentando imprimir um otimismo impressionante, cara. Isso daqui é sinal de desespero, cara. Sim, a esquerda está desesperada. Vamos reeleger o Lula no primeiro turno, diz o Zeca Dirceu e não sei o que lá. E um monte de gente falando que não, porque acabou, porque a direita tá rachada, rachou a direita, vamos eleger o Lula no primeiro turno e não sei o que lá. Esse pessoal não vai eleger o Lula no primeiro turno. Aliás, a situação está cada vez pior para o Lula nessa eleição. Eu vou explicar para vocês aqui porque esse otimismo todo da esquerda, na verdade, esconde uma tentativa meio que desesperada de animar a militância, porque eles estão vendo que a militância está ficando desanimada. Cada pesquisa que aparece, o Flávio Bolsonaro cresce mais. Já está em empate técnico ali, o Lula e o Flávio Bolsonaro, e cada vez mais ele cresce mais. E lembrando que o Flávio Bolsonaro ainda vai ter a galera que vai sair do caiado, do ratinho, do não sei o que lá, e vai acabar apoiando o Flávio Bolsonaro. Ou seja, a situação não está fácil para o Lula não, tá? Não vou dizer que já está ganha para a gente não, mas a situação não está fácil para o Lula não. Essa pressa em dizer, né, esse ânimo de dizer que não, acabou, Lula já ganhou, já era. Isso daqui é sinal de desespero da esquerda. Vamos entender? Porque quem está certo é isso daqui, ó. Lula abre ano eleitoral com a menor vantagem dos últimos 16 anos. Nunca o Lula enfrentou uma eleição com uma vantagem tão pequena em relação ao segundo colocado. Pois é. E mesmo naquele tinha vantagem grande, ele acabou ganhando por pouco. A chance do Flávio é muito... Eu acho que o Flávio vai ganhar com facilidade esse troço. Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Bombado da Voz Fina, Libertário Sossa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, muito engraçado. O pessoal na esquerda, todo mundo comemorando o que eles chamam de racha da direita. Não, porque rachou a direita. Você não viu o Caiado, o Ratinho Júnior, o Eduardo Leite, né? Todo mundo rachou. Cara, que coisa ridícula. Isso não é direita, cara. Isso é centro-direita e olhe lá. E esse pessoal, a gente sabia que eles iam entrar com candidatura mesmo e não vai fazer diferença nenhuma. Assim, o fato do Kassab estar patrocinando esse pessoal só mostra o Kassab mexendo as pecinhas do jogo ali. No final das contas, não quer dizer nada. A direita está unida, o nome é Flávio Bolsonaro e não há dúvida nenhuma quanto a isso, né? Mas está aqui o Zeca Dirceu. Vamos eleger o Lula no primeiro turno aqui. O deputado Zeca Dirceu afirmou nesse sábado 31 que os brasileiros irão reeleger o Lula no primeiro turno, em 4 de outubro. E durante o evento organizado pelo vereador fulano de tal do PT, todos juntos vamos eleger o Lula, vamos eleger a Gleisi ao Senado, o Requião, o governador do Paraná. Ai, caralho. A Gleisi ao Senado, mas não tem nenhuma chance da Gleisi no Senado. O Requião, filho governador do Paraná, puta que pariu, meu amigo. O Requião não tem chance mais de porra nenhuma. Aqui, ó. O Renan Santos disse que a morte do Flávio Bolsonaro no contexto político, não sei o que lá, é outro desesperado da esquerda também, querendo, ganhamos, acabou. Aqui o pessoal do antagonista, que é a herança maldita de Bolsonaro. Não, porque não tem jeito, o Flávio Bolsonaro vai herdar a rejeição a Bolsonaro e pronto, e não tem jeito, não vai conseguir. A esquerda está desesperada aqui. Ao selar apoio a Flávio, Tarcísio abre espaço para... Que espaço para Ratinho Júnior, meu amigo? Que porra de espaço de Ratinho Júnior que vocês estão vendo? Eu não conheço o Ratinho Júnior, de repente é um bom candidato, cara, mas o único espaço que existe na direita é o indicado pelo Bolsonaro e ponto final. É só você ver as pesquisas. Não é tipo assim, você acha isso? Não, olha as pesquisas. Foi só o Bolsonaro falar, ó, meu candidato é o Flávio. O Flávio, ó, subiu no número. Cara, não tem alternativa. Essa eleição vai ser Bolsonaro e Lula. Ou quem é indicado pelo Bolsonaro e quem é indicado pelo Lula. Vai ser isso, não tem alternativa. Na esquerda vai ser a mesma coisa. Se tiver um outro candidato de esquerda, também não tem chance. Vai ser o candidato que tiver, se não for o Lula, vai ser o candidato que tiver a bênção do Lula. E essa história, mas o Ratinho Júnior, mas o Caiado, e não sei o que lá. Olha só, podem ser pessoas excelentes, ótimos governadores, podem ser pessoas muito boas e coisa e tal. Não acho que tenham chance. Mesmo o Tarcísio, eu já falei para vocês e repito, Tarcísio seria melhor candidato do que o Flávio Bolsonaro. Mas o Tarcísio só seria bom candidato com o apoio do Bolsonaro. Se o Tarcísio não tem o apoio do Bolsonaro, acabou, ele não tem chance também, ele sabe disso. Ele sabe, tanto que ele não aceitou entrar nessa brincadeira do Kassab de fazer a oposição, de entrar com a candidatura dele mesmo sem o Bolsonaro. Não faz sentido. Então, o candidato é o Flávio, porque o candidato, na verdade, é o Bolsonaro, né?
Aí fica o pessoal aqui, não, porque agora rachou, abriu espaço. Ai, porque abriu espaço pro Ratinho Júnior. Que espaço, pô? Ratinho Júnior agora podia estar concorrendo ao Senado. Se concorresse ao Senado, tinha uma chance muito grande de ganhar o Senado no Paraná. Concorrendo para a presidência da República, vai perder, mas enfim, ele que sabe da vida dele, ele sabe o que vai querer fazer da vida dele, né? Aqui, ó. Lula lidera potencial eleitoral enquanto a direita parece fragmentada. Acabou, a direita fragmentou, acabou tudo, não sobra nada. Esse pessoal continua insistindo que Ratinho, não sei o que lá, né? Não, esse pessoal não tem chance, nunca teve, cara. A direita é o Bolsonaro, quem o Bolsonaro indicar. Bolsonaro comanda de dentro da prisão, briga de facções da direita. O pessoal estão desesperado, tô doido, briga de facção da direita, coisa e tal. Meu amigo, é verdade, o pessoal briga mais do que deveria. Eu já falei para vocês que eu acho que o pessoal dá uma exagerada, principalmente na rede social, né? Dá uma exagerada nesse negócio de criticar o Tarcísio, criticar não sei o que lá, né? Tá todo mundo junto, porra, não tem que brigar esse pessoal. Mesmo com o Caiado, com o Ratinho Júnior, com o Eduardo Leite, eu não critico esse pessoal, não. São bons governadores, fizeram lá o papel deles lá. Não acho que tenham chance para a presidência da República, mas são bons governadores. Deveriam focar no Senado, seria muito melhor para todos eles. E de quebra, ainda poderia ajudar o Bolsonaro, ainda do lado do Bolsonaro, mas, enfim, a vida deles, eles fazem o que quiserem, né? O ponto é esse, o pessoal coloca, não, que quebrou a facção, a direita brigou, o pessoal tá... Assim, você falar esse tipo de coisa, né, fica parecendo estranho realmente, parece que o cara tá desesperado realmente. Eu faço minhas opiniões aqui baseadas nas pesquisas, vocês estão vendo, o Flávio só subindo, o Lula só caindo, só diminuindo a diferença, né, já tá empate técnico, ainda nem começou a corrida eleitoral ainda, na verdade. Então, assim, já tem muito para acontecer aqui, ó. Direita confirma que vai dividida enfrentar o Lula. Que divisão na direita? Não tem divisão na direita nenhuma, mas a direita é Bolsonaro. Tem o pessoal que quer ali, que é da isentosfera, que preferia um nome que não tivesse Bolsonaro no nome. Tem um pessoal que preferia isso, é verdade. Não vai ter chance, esse pessoal vai chegar no segundo turno e vai ter o mesmo dilema de 2022. Não gosta nem de um lado nem de outro, só que em 2022 eles achavam que o Lula seria uma posição intermediária, seria um cara moderado. Não, o Lula é moderado, cartinha da democracia, vamos escrever a cartinha da democracia, assinar todo mundo a cartinha da democracia aqui. Eles achavam isso e esse ano eles não acham mais, porque viram que o Lula enfiou no cu de todo mundo e pô, não tá nem aí pra nada, botou tudo extremo da esquerda, só botou esquerdista no governo. Eu acho que o Lula não vai ter folga nesse ano de 2026 por isso. Ele teve essa vantagem de pegar a galera aí do meio, a galera indecisa ali, por conta disso em 2022. Em 2026, eu não sei não, tá? Esse pessoal vai acabar indo pro Flávio Bolsonaro, por dois motivos. Primeiro, porque o Lula é um idiota e fez questão de deixar claro isso no governo dele, né? Segundo, porque o Flávio Bolsonaro não é o Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro fala muito bem, discursa muito bem, ele tem um tom diferente do Bolsonaro. Isso é uma coisa positiva. Então, vai diminuir a rejeição a ele. Ah, mas o nome Bolsonaro rejeita. O nome Bolsonaro pode rejeitar, mas o Flávio Bolsonaro não é o Jair Bolsonaro. Isso é uma diferença, isso faz diferença no final das contas, né? Aqui, ó, cansado da disputa entre Flávio e Tarcísio, Centrão testa a candidatura alternativa da direita. O pessoal tá vendo que é um teste mesmo do Kassab. E eu concordo, é um teste do Kassab. O Kassab queria pressionar o Tarcísio para sair candidato. O Tarcísio falou não. Aí o Kassab não teve alternativa, que não falou, então vou fazer aqui o lançamento de candidatura. Ele fez o lançamento de candidatura, que não vai a lugar nenhum. Todo mundo está vendo as pesquisas que a gente está vendo. Talvez eles testem um pouquinho mais depois do carnaval para ver, né? Porque você sabe que o ano aqui no Brasil só começa depois do carnaval, né? Então eles vão esperar passar o carnaval, vão esperar as primeiras pesquisas depois do carnaval e depois vai todo mundo para o Senado. Eu acho que vai ser isso. A chance que eles tinham era o Tarcísio. E mesmo o Tarcísio nas pesquisas, sem o apoio do Bolsonaro, não vai a lugar nenhum. Então, é isso daí. Não tem divisão na direita. As pessoas estão vendo divisão na direita, que rachou a direita. Cadê a divisão na direita? Não tem divisão nenhuma. Tem o Bolsonaro e ponto final, né? Agora, essa pesquisa aqui já mostra o problema do outro lado, o problema do Lula, né? Pesquisa mostra o teto eleitoral do Lula e o motivo da força do Flávio Bolsonaro. Eles botaram aqui força inicial do Flávio Bolsonaro, mas na verdade é a força do Flávio Bolsonaro e do Jair Bolsonaro, na verdade. Olha só o que diz essa reportagem aqui, ó. No programa Três Poderes da sexta-feira, o Ricardo Ferraz analisou os números lá da Paraná Pesquisas, né? No levantamento estimulado, Lula aparece na liderança no primeiro turno, não sei o que lá, e como é que fica a situação no segundo turno? Nas simulações de segundo turno,
Os cenários mostram disputas apertadas contra Flávio. Lula registra 44,8, enquanto o senador aparece com 42,2. Resultado dentro da margem de erro e caracterizando um empate técnico. Olha a filha da putagem que eles colocam, né? Se fosse o contrário, eles colocariam assim: não, Lula está empatado tecnicamente com fulano, né? O valor foi esse, numericamente o fulano está na frente, mas o Lula está empatado tecnicamente. Aqui, como é o Flávio Bolsonaro empatado tecnicamente com o Lula, eles falam que está na frente, mas é o resultado na margem de erro, e aí caracteriza tecnicamente um empate, não sei o que lá, os caras tentando explicar. Não, é empate técnico, é verdade, né? Mesmo com esse número agora, o Flávio Bolsonaro poderia terminar na frente do Lula na votação real, né? E os números não são diferentes com o Tarcísio, né? Aí a pergunta deles: por que o Flávio larga na frente dentro da direita? Óbvio. Ao comentar os dados, o colunista destacou a força inicial do senador. Segundo ele, o sobrenome Bolsonaro promove uma transferência quase automática de votos do ex-presidente para o filho. O que é mentira. Eles estão querendo dizer que foi o sobrenome Bolsonaro que deu os votos para o Flávio. Não foi. Foi o apoio explícito do Bolsonaro. Entenda, esse pessoal está numa bolha em que eles acham que o Bolsonaro acabou. Não, o Bolsonaro acabou, o Bolsonaro foi preso, deu golpe, está preso, acabou, Bolsonaro, não pode. O Bolsonaro não importa mais. Não importa. O que fez diferença para o Flávio Bolsonaro foi o Jair Bolsonaro dizer: ele é o meu candidato. Se ele virasse para o Cachorro Caramelo e falou: Cachorro Caramelo é o meu candidato, Cachorro Caramelo estava lá na frente das pesquisas. Pode ter certeza disso. Qualquer um que o Bolsonaro apontasse ia disparar nas pesquisas para a eleição de 2026. Não estou tirando o mérito do Flávio. O Flávio é uma boa escolha do Bolsonaro. O que eu estou querendo dizer aqui é que a força que eles estão falando aqui não é meramente do nome. A força aqui é do Jair Bolsonaro apoiando ele, né? Um fenômeno raro em pesquisa em disputas eleitorais brasileiras. Exatamente, meu amigo. Vocês tentaram destruir o Bolsonaro e não destruíram. Ao contrário, vocês marcaram o Bolsonaro como o antissistema. E todo mundo quer um candidato antissistema de verdade, né? Não alguém que diga que é antissistema. Dizer que é antissistema é fácil. Todo mundo fala que é antissistema. O negócio é que o sistema persegue. Quem que é que o sistema persegue? O sistema persegue o cara. Esse é o antissistema perigoso, né? Na avaliação do colunista, independente do nome que representa a direita no segundo turno, a tendência é polarização direta entre Lula e o candidato bolsonarista. É o que eu falei para vocês. Eu falei isso já, ó. Esquece, não vai ter outra alternativa. É Lula e Bolsonaro. Ou se não tiver o Lula ou não tiver o Bolsonaro, vai ser o candidato indicado pelo Lula e o candidato indicado pelo Bolsonaro. Aqui, ó. Paulino observou que os nomes identificados como direita moderada. Cara, o Flávio Bolsonaro é direita moderada. O Jair Bolsonaro é super moderado. Esse pessoal fica falando de direita extrema. Quem é extremo é o Lula. O Lula que é extrema esquerda. Vocês que têm uma visão distorcida do espectro político aqui. Direita moderada já é o Bolsonaro. Caiado, Zema, Ratinho Júnior, é centro-direita, centro-esquerda, tá ali no meio ali do centro, né? Somam hoje algo entre 12% e 13% das intenções de voto. Esse eleitorado, segundo ele, tende a migrar quase integralmente para o candidato bolsonarista no segundo turno. Exato. Esse é o problema do Lula. Ó, o Lula se fudeu. Por quê? Porque na eleição de 2022, ele tinha o fator anti-Bolsonaro muito forte ainda. Agora, o fator anti-Bolsonaro não existe mais. Por quê? Porque não é o Bolsonaro, é o Flávio Bolsonaro. É diferente do Bolsonaro. E o Lula, ao contrário, que se botava como um cara moderado, um cara de centro, né, uma frente ampla, mostrou que não tem frente ampla coisa nenhuma. Ele é um comunista extremista, de extrema esquerda, querendo ferrar com o orçamento brasileiro, querendo ferrar com as finanças do Brasil. Lula chegou ao limite do crescimento. Outro ponto ressaltado por Paulino é a estabilidade do presidente. De acordo com ele, Lula apresenta uma consistência tanto na intenção de voto quanto na avaliação do governo. Isso cria um cenário duplo. É difícil que ele perca apoio de forma abrupta, mas também é difícil que ele amplie significativamente seu eleitorado. Eu diria que é mais fácil ele perder apoio de forma abrupta, porque tudo depende de como é que vai ficar a economia até as eleições, como é que vai ficar o caso do Banco Master, como é que vai ficar o caso do INSS. O Lula é vidraça, meu amigo. Vidraça é assim, né? Quem está no governo é culpado de tudo. Então, ou seja, o Lula pode cair sim a aprovação do Lula. Mas esse ponto aqui eu concordo. É difícil que ele amplie significativamente o seu eleitorado. E aí que é o problema do Lula. Por quê? Porque o Lula está quase no 50%. Mas o Flávio, quando chegar no segundo turno, vai pegar o apoio de todo mundo que está do outro lado. Aí fudeu pro Lula. Vai passar dos 50%.
Para romper esse teto, o governo precisaria transformar indicadores positivos da economia, como o crescimento do PIB. Olha o que eu falei para vocês, que o Portman está lá demitindo o pessoal no IBGE, porque tem que gerar um número bonito do PIB, tem que ter um númerozão do PIB, foda-se se é verdade ou se é mentira. Tem que aparecer um número bonito para usar eleitoralmente para o Lula, né? E uma percepção concreta de melhora no dia a dia da população. Esse é o problema do Lula. Ele fala que a inflação está baixa, mas o povo vai no supermercado, a inflação está alta pra caramba. Ele fala que o Brasil está crescendo, mas ninguém consegue emprego. Ele fala que desemprego mínimo, porque tá todo mundo fazendo Uber e entrega via iFood, porque fora isso não tem emprego para ninguém, né? Aqui, ó. Lula abre ano eleitoral com a menor vantagem dos últimos 16 anos. E contra quem? Contra o Flávio Bolsonaro, meu. Contra o Flávio Bolsonaro. Eu já falei isso em outro vídeo também. O Lula, ele já concorreu em outras eleições, começando por trás, né, dizendo que estava com desvantagem na aprovação, mas nunca com uma desaprovação tão grande quanto esse ano. É território não enfrentado pelo Lula. É o que eu falo. Em 2022, o Lula tinha a vantagem de que o Bolsonaro era vidraça. Tudo que acontecia, a culpa era do Bolsonaro. Criticar o governo que está aí é muito mais fácil. Tudo que o Lula propôs, ele não fez porra nenhuma. Que eu vou acabar com a fila do INSS. A fila do INSS está a maior da história. Nunca teve tão grande a fila do INSS. Eu vou acabar com as queimadas da Amazônia. Nunca teve tanta queimada na Amazônia quanto agora nesse governo do Lula. Ou seja, o Lula agora é vidraça. O Flávio Bolsonaro tem essa vantagem agora, né? Flávio Bolsonaro, eu quero lembrar vocês que não é do PSDB. O Lula vai ter problemas nessa eleição. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.